A semana passada a gente iniciou, vocês vão lembrar quem estava aí, né? A gente fez um panorama do 17 e do 18, porque é sobre o mesmo assunto, capítulo 17 e 18, só que colocado de forma diferente. No 17, nós vimos aqui que essa cidade, né, ela é chamada de grande prostituta, né? E depois, lá no capítulo 18, da grande cidade. E nós vemos que no 17, bastante metáfora, e parte do 17, o anjo vai decodificar esses símbolos. No 18, ele começa a dizer o juízo sobre essa cidade. Então, na verdade, é 16, 17, 18 e até o 19, versículo 4, é um tema só. Tá? Então, capítulo 17, 18, 19, 4, gente, olha a quantidade de versículos em Apocalipse que João toma só para falar da grande cidade que leva o ser humano, né, as pessoas, à prostituição e à infidelidade com Deus. Isso é interessante. Outra coisa que vocês vão lembrar, antes de eu ler novamente aqui, que o capítulo 17, 18 e 19, versículo 4, ele está ampliando a sexta e a sétima taça do capítulo 16. Tudo bem? Ele é uma ampliação. Lá ele já falou disso aí, no 16. O 17, 18 e 19, até o versículo 4, ele volta a história, lembra que eu falo? Ele volta a história, recapitula, e ele desenvolve os detalhes das taças, que a taça sexta e a sétima. Tudo bem? É isso que está acontecendo. Então, vamos retomar aqui a leitura e os meus comentários, tá certo? Vamos lá do versículo 1 de novo. Vamos ler de novo do 1 ao 6, 17, de 1 ao 6. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, veio e falou comigo. Lembra que as taças a gente já viu, já passou, não é isso? Olha a conexão com o capítulo anterior, né? Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, veio e falou comigo, João fala, dizendo, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. Então, quer dizer, Deus quer mostrar para João o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante. Um cálice transbordante do quê? Gente, olha só, né, o paradoxo aqui, a contradição. Ele é um cálice de ouro. O ouro na Bíblia tem um significado muito grande, de divindade, de pureza. Deus vai purificar como o ouro, né? E aqui o ouro está servindo a imundície. Olha como é. Então ela tem um cálice de ouro, mas esse cálice ele transborda de abominações e das imundícies da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério, na testa dessa, né, essa mulher aí. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Tá? Então, até aí, vamos retomar aqui algumas observações que a gente tem feito. Gente, uma coisa interessante também, olha só como que a Bíblia trabalha com essas contradições que eu tenho falado. Deus promete uma nova Jerusalém, é a cidade de Deus, né, que desce do céu. Só que nós temos uma cidade na terra toda abominável, prostituta, que é a Babilônia. Nós temos a Trindade, de repente aparece em Apocalipse a Trindade, né, abominável ali, que é o quê? O dragão, a besta, né, e o falso profeta. Então nós temos várias coisas, né, contrapontos. Nós temos Jesus montado no cavalo branco, e a gente viu que um dos cavaleiros estava imitando Jesus também para conquistar. Você entende esses contrapontos, essas imitações do mal daquilo que é verdadeiro? O diabo não trabalha, não é criativo. Ele tem que pegar o que é de Deus e deturpar. Ele tem que usar o que é de Deus e tentar camuflar. Tá? Então, uma das coisas que nós vamos ver novamente
ele tenta, para ter seguidores, a besta, para ter seguidores, imitar a ressurreição de Jesus. E isso é uma coisa importantíssima aqui em Apocalipse. Porque será um evento que vai enganar muita gente. Muita gente vai ser levada por causa desse evento. Gente, no capítulo que a gente leu, João falou 3 vezes sobre essa ressurreição. E aqui ele vai falar de novo, mas, se eu não me engano, mais 3 vezes. Para você ver o evento importante que vai enganar as pessoas, que vai imitar o que Cristo fez, para trazer, né, o coração das pessoas a uma fidelidade a esse movimento do dragão aí de seduzir e enganar as nações. Tá certo? Então vamos lá. Agora, olha que interessante, mais um contraponto, quer ver? Volta no versículo 1 aí, no telão. Pessoal, olha no telão, e eu vou ler o capítulo 21. Então olha só, no telão está 17:1. Eu vou ler 21:9. Olha que interessante como os termos são semelhantes. Como ele está linkando ali, por algum motivo, lá no capítulo 21. Ó, aí no 7 está falando o quê? Um dos 7 anjos, que tinha umas 7 taças, veio e falou comigo dizendo, certo? Olha no 21. Presta atenção agora aqui, ó. Então, veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, só que aqui ele acrescenta, cheias dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo. Olha como há uma repetição do texto lá no capítulo 21, que é quase terminando o Apocalipse. Exato, você só explica, porque como está distante, que as taças têm a ver com os flagelos, ele só aqui coloca por causa da distância literária. Ele dá lembrado, ó, as taças, os flagelos lá. Agora, olha aonde está a diferença. Aqui, olha lá, está escrito venha, não está? No capítulo 21 também, venha. Vou te mostrar, aqui no 7, o que ele quer mostrar? O julgamento da grande prostituta. Lá no capítulo 21, vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha o contraponto. Aqui eu estou mostrando uma mulher prostituta para você, e o julgamento dela. No 21 eu estou mostrando a noiva do Cordeiro. Olha como o Apocalipse trabalha com essa tensão o tempo todo de antíteses, né? de contrapontos, de paradoxos, de imitações de Satanás. Então Satanás ele está imitando, gente. A verdadeira mulher, a verdadeira esposa, a verdadeira, né, é a igreja de Cristo. É ela que vai dominar as nações, não é a prostituta. Mas é o que ela está fazendo, ela está tomando o lugar da igreja. Ela está tomando o lugar da nação de Deus, de governo, de reino. Você entende o que eu estou falando? E lá no final, é justamente o Jesus vai fazer o quê? Ele vai trocar essa lógica, ele vai falar, não, peraí, o reino é meu. Eu que ressuscitei, eu que paguei com sangue, eu comprei a verdadeira noiva, imaculada, que não é a prostituta, que não se vendeu, que é minha e que vai governar comigo as nações. Ela tem o direito, não é a prostituta que tem. Olha que interessante como Apocalipse trabalha essa temática, né? De mostrar que o diabo o tempo inteiro está tentando tomar um lugar que não é dele. Ele está usurpando um lugar que é de Jesus, que é de Deus, que é da igreja. E Deus vai mostrar que ele vai mudar tudo isso, vai botar as coisas no lugar certo, lá no final. Tá? Então esse contraponto é muito interessante, né? E aí, continua aqui. E aí, versículo 1 novamente, o anjo promete mostrar o que ali no capítulo 17? A condenação, né? Esse julgamento dessa grande prostituta. A palavra lá embaixo, gente, né? A prostituta aqui, é uma palavra que vem, aquilo eu já falei aqui, é uma palavra grega, é porné, de onde vem pornografia, né? Essa palavra em Apocalipse e em outras passagens do Antigo Testamento, na Septuaginta, né, que é uma tradução grega, elas têm sempre um cunho pode ser literal, igual a fornicação, a questão da prostituição literal, mas aqui ela está falando
de uma prostituição, da idolatria, uma prostituição que eles estão trocando a fidelidade a Deus pela besta, pelo dragão. Existe aí o que? Imoralidade. Tá? Aquilo que deveria ser dado, a fidelidade, o pacto, a aliança, que deveria ser dado somente a Cristo e a Deus, está sendo dada a essa grande cidade que coloca as pessoas numa condição de embriaguez com a sua luxúria, com a sua prostituição, com os desejos dessa terra e desejos imorais que desclassificam a Deus, que esquecem a Deus. E é ela que está fazendo isso. Então é justamente a palavra aqui, é um termo usado que retrata, olha que interessante, essa palavra é um termo que aparece em vários lugares do Apocalipse, né? Capítulo 17, em vários versículos, aparece no capítulo 19 também, e ela retrata Roma como a grande responsável, né, por conduzir o mundo à imoralidade e à apostasia religiosa. Então vamos lá, presta atenção. Quando o Apocalipse estava sendo escrito, os primeiros leitores, lendo esse texto, eles entendiam que essa grande prostituta era Roma, o Império Romano. E Roma é chamada de Babilônia, por causa da Babilônia do Antigo Testamento. Você lembra que eu falei dessa conexão? Hoje, nós, leitores do século XXI, olhamos para isso, entendemos que Roma era uma figura do sistema dos últimos dias. Nós não temos Roma mais hoje. Esse império romano não existe mais. A gente tem a cidade de Roma lá, né, na Itália, mas ele não é mais esse império que é hoje. Não existe o império bestial, poderoso, que embebia as pessoas na imoralidade dos seus deuses. Gente, tinha uma deusa chamada Roma, para você ter uma ideia. O imperador estava sendo adorado como uma divindade. Então, uma das grandes contrapontos aqui é o próprio culto ao imperador. É um culto bestial, exigido muitas vezes pelos cristãos. Eles morriam por causa de não prestar esse culto, muitas vezes. Eram perseguidos. Isso é uma questão que a gente precisa entender. Quando os cristãos negavam a adorar o imperador e aos cultos cívicos que tinham na época de Roma, os romanos, por mais engraçado que seja, esquisito para a gente, eles falavam que os cristãos eram ateus. Os cristãos foram chamados de ateus. Por quê? Porque eles não acreditavam nos deuses. Eles negavam os deuses romanos. E ao negar os deuses romanos, mexia com uma estrutura do império que, para a cabeça do império romano, se você adora os deuses, você mantém a paz social. Você mantém o governo e o império funcionando. Se você não adora os deuses, você é um mau cidadão, que atrapalha o funcionamento da cidadania. Então, o ato de não adorar os deuses romanos era um ato político também. Você entende? Como na nossa cabeça a gente não entende isso. Era um ato de afronta ao império. Não era só assim, não, lá na minha casa eu adoro Jesus. Meu irmão, você se negou a adorar Jesus no mundo da época romano, você está contra o sistema do império. Por isso que eles foram perseguidos. Então é diferente, por isso que quando eu falo, aquele que confessar Jesus será salvo, se você põe nesse contexto, não é o que a gente faz aqui, falando para as pessoas aceitar Jesus, confessar, não é isso. Apesar disso também ser importante. Mas na época, a confissão era um ato público de dizer ao Império Romano, César não é meu Senhor. Eu não me submeto à adoração imperial, ao reconhecimento, às questões patrióticas e nacionais que adoram as divindades, os patronos comerciais, porque Cristo é meu Senhor. Pronto, você está apto a morrer pelo Evangelho. A implicação pública de falar, eu confesso que só Jesus é meu Senhor na época, não é a nossa. Era um ato de subversão política. De falar, de fato, o supremo da minha vida, quem me dá a paz, não é o imperador.
Você negava o pacote todo. Você negava as divindades, que trazia estabilidade para o Estado. Você negava o poder e a supremacia do imperador, que achava que deveria ter aquele culto, porque senão você não é um cidadão bom. Você negava ser um bom participante da sociedade romana. E isso causava um impacto na vida deles, econômico, né, em todos os sentidos. Relacionais, na cidade. Eles eram mal vistos, chamados de ateus, cidadãos de segunda classe. Tudo isso foi chamado de cristãos do primeiro século, do segundo século, que é o primeiro para o segundo século. Tudo isso, eles foram chamados isso. Então, o confessar a Jesus era arcar com consequências de fato de perseguição. Por isso que o Apocalipse é tão importante para aquela igreja que está sendo perseguida. É um consolo, eu vou vencer o mal. A prostituta está aí, está dominando todo mundo, mas eu estou marcando os meus. Gente, é uma palavra de conforto, só que também fala do nosso futuro. Por isso que Apocalipse ele tem pitadas do passado, do presente dos primeiros leitores e do futuro, que é o que nós estamos ainda para ver. Então Roma, para a gente, não é mais o Império Romano, mas é o sistema semelhante ao do Império Romano que está nos dias de hoje funcionando. Se a gente olha aí, essa coisa que a gente ouve falar, né? De uma nova ordem mundial, pessoas que estão, o globalismo, pessoas que estão querendo dominar o mundo e impor leis mundiais, né? E muitas das leis mundiais, elas são contra o cristão, contra o cristianismo. Então, essas agendas que a gente vê aí, que estão sendo colocadas, políticas, né? Ambientais e identitárias, você vê um movimento romano, um movimento de um império bestial, imoral, abominável contra Deus. Essa é a Roma dos dias de hoje, que está se configurando e está montando isso. Aos poucos, a gente não sabe a configuração final dela. Porque aí tem a questão dos reis, dos ajuntamentos, que a gente vai ver aqui. Mas está tudo montado esse cenário, que é aqui, essa grande prostituta que a gente está lendo aí. Roma, temos Roma para mostrar, exato, esses ciclos típicos, né, de tipologia. É isso que acontece, né? Os primeiros leitores, na cabeça deles, eles estavam falando de Roma, porque Roma era exatamente isso que estava acontecendo. A luxúria, tudo essa questão, né, da perseguição, do império, o anticristo, a figura de Nero como esse tipo de anticristo, o perseguidor da igreja e outros imperadores que perseguiram, sistematizaram a perseguição. Então você tem um governo anticristo ali, bestial realmente. Só que a gente sabe que provavelmente isso foi o quê? Um tipo histórico daquilo que virá ainda no final. Porque nem tudo aconteceu. Então, uma coisa não contradiz a outra. Não, Apocalipse é do futuro. Gente, Apocalipse é do presente dos escritores, do que já aconteceu na história, do que vai acontecer ainda. Nunca nenhuma profecia teve esses problemas. Elas se cumprem em períodos, em épocas. Joel 2 não se cumpriu completamente. E lá Pedro falou, Joel 2 se cumpriu aqui hoje. O Espírito veio aqui, mas parte da profecia não cumpriu. Porque está esperando os finais dos tempos. É como se os finais dos tempos se iniciou ali em Pentecostes e não terminou ainda. É um dia só. É o dia escatológico. Nós estamos no dia escatológico de Deus, que dura 1000 anos, 2, 3, 4, para Deus tanto faz. É um dia de Deus, é o time de Deus, que a gente tem que entender. Deus não trabalha nessa lógica nossa, é o que Pedro ensina. Não, Jesus não está demorando não. Por que não está? Um dia para ele, 1000 anos é como um dia. 2000 anos é como 2 dias. Deus não trabalha na nossa lógica de tempo, que demora para a gente, que não demora para a gente. Deus não está no tempo. Então ele não é afetado por isso, entende? Então isso são coisas importantes da gente lembrar. A imagem é sempre de que alguém que não somente comete fornicação, mas leva outros a fazê-lo, que é o que acontece aqui. Ou seja, age como uma prostituta. Essa é a ideia aqui em Apocalipse 17. Pois a Babilônia, ou Roma, tornou-se uma prostituta, levando outras nações à imoralidade
e a idolatria. A prostituta é claramente Babilônia, Roma, retratada em toda a sua depravação sedutora. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui, né? Eu não vou citar porque está gravando aqui, né? Então eu não vou citar o nome, mas vocês sabem quem é. Que um dia eu tive uma diferença de interpretação aqui, né? Com o irmão nosso aqui da igreja. Por quê? Porque para ele, e não é para ele, existe muita gente que pensa semelhante, ele representa, né, uma linha de interpretação. Babilônia, Roma, é o sistema papal, né? E aí ele falou, está muito claro. Não está claro, meu irmão. Não está claro, para mim não faz sentido nenhum seu sistema papal, né? Até se fosse o sistema papal na época medieval, até eu talvez ia concordar, porque existia uma força muito grande na época realmente. Hoje não tem. Hoje você tem uma configuração de poder que esse sistema papal não faz nem cosca, apesar do Papa ainda ser uma influência mundial no mundo ocidental. Mas você não tem essa força, porque Roma aqui, gente, é o império, não é a cidade, o Vaticano que a gente conhece hoje, apesar do seu poder político e ali religioso que exerce sobre o mundo. Mas essa leitura, ela é muito, para mim, ela precisa de muita forçação de barra para você encaixar isso, como se fosse exatamente isso. Eu tenho muita dificuldade com essa interpretação, porque senão a gente desconsidera que nós estamos falando da história do mundo. Nós não estamos falando da história da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. Nós estamos falando da história do mundo. Nós temos um país chamado China, que é monstruoso e populoso, que o Papa não tem poder nenhum. Você está entendendo? Nós temos países, por exemplo, como o Paquistão, que tem 140 milhões de pessoas, 240 milhões, mais de 240 milhões de pessoas, que o Papa não tem poder nenhum. Se a gente pensa assim, a gente acha que Deus é ocidental, Deus é europeu e americano. Para a história funcionar, o mundo só podia existir Europa e as Américas. E não, isso aqui é uma questão mundial o que vai acontecer. Senão, entende o que eu estou falando? Então a gente tem que setorizar, como que se nada disso acontecesse, né? Então eu tenho bastante dificuldade com essa. Eu acho. O mundo está reduzido ao quê? A uns paizinhos da Europa. Porque a história que a gente tem da igreja foi dominada pela história europeia. Agora, você sabia que a Rússia, que é um país enorme, a igreja que domina lá não é a igreja católica romana, é a igreja ortodoxa. Tem um outro papa lá, que o Papa de Roma não tem influência nenhuma. Na Ucrânia, Rússia, todos aqueles países, a igreja não é católica romana. Ela é ortodoxa. Então, quer dizer, existe um mundo além da história ocidental. Se a gente ficar limitando a história assim, né? A gente começa a fazer interpretações erradas. Como eu falei um dia para vocês, que para o dispensacionalismo, as 7 igrejas da Ásia, para eles, cada igreja representa uma época da igreja. E a igreja de Laodiceia é a última que a gente está vivendo agora. A Laodiceia combina certinho com a igreja brasileira e americana. E com a europeia, certinho. Mas não combina com a do Paquistão, com a da Nigéria, com os países da África, com a da China, com a Coreia do Norte, com a Índia. Não combina em nada. Então, peraí, a Laodiceia é só a igreja brasileira e americana? E os nossos irmãos estão espalhados em todos esses países. Então não faz sentido. Historicamente, cronologicamente, não faz sentido. Porque tem igrejas que se identificam muito mais com Esmirna, que está em perseguição, com Filadélfia, e não com Laodiceia. Eles nem sabem o que é esse comodismo, esse conforto e essa riqueza que o mundo ocidental tem e que a gente tem que lutar para não tomar o lugar do evangelho em nós. Eles nem sabem o que é isso. Isso é Laodiceia. Então não faz sentido algumas leituras quando a gente fica recortando o mundo em pedacinho, para caber na minha interpretação bíblica, gente. Então eu não concordo com essa interpretação, não faz sentido para mim, né?
Apesar de quem me falou, pastor, está muito claro na Bíblia. Mas onde que está claro? Não está claro, nós estamos lendo, não tem nada a ver com o sistema papal. Nesse primeiro século não existia nem papa. Ah, mas está falando do futuro. Pô, se está falando do futuro, pior ainda, porque nós estamos chegando a um ponto que toda a força papal já caiu. Você sabia que nós temos hoje? Ó, eu lembro, vocês vão lembrar, o pessoal que é mais velho que eu, vocês vão lembrar disso. Na minha adolescência, quando a gente conversava com um católico, ele não ousava questionar o Papa. Vocês lembram dessa fase? Hoje, você tem um monte de católico que fala, não sei se esse Papa está falando que é certo, não. Nunca, na história do catolicismo, isso é uma novidade. Então, quer dizer, está acontecendo ao contrário, o poder papal está se estruturando. A própria Igreja Católica, ela está dividida. Ela não é mais aquela força uníssona que ela sempre foi. Sempre não, a gente sabe que nunca foi exatamente, mas que eles queriam que fosse, né? Mostrava a cara como se fosse. Então, nós temos que interpretar as coisas, por isso que eu falo, a gente tem que parar de ficar, isso é isso, isso é isso. Gente, deixa o negócio acontecer. O mais importante é o que nós, como igreja, devemos fazer. E não adivinhar. O nosso estilo de vida. E não a gente ficar adivinhando as coisas. Nunca foi escrito Apocalipse para isso. É isso que eu quero sempre, né? Dar aquela corrigida. Porque quanto mais eu ouço coisa de Apocalipse, meu Deus, mais medonho é. Agora com o Trump entrando, então, meu Deus do céu, que você já começou a ouvir, né? Que agora as profecias de Apocalipse vão se cumprir todas, né? E eu acho que vai mesmo, algumas, porque por causa de Israel, né? Israel é um lugar, gente, que historicamente... Exatamente, porque assim, Israel, a gente não pode negar, né, a história de Israel, a localização na Bíblia, ela é significativa. Então, óbvio que tem muito significado, coisas que acontecem ali, envolve as grandes religiões do mundo, estão ali, né? Dentro dessa tensão ali em Jerusalém. Então, óbvio que você tem a guerra de Israel, ela é significativa, você tem um peso. O antissemitismo, que parece que está voltando muito, eu estou acompanhando, é um negócio muito esquisito realmente, né? E a gente tem que ficar do lado, assim, não de Israel nos erros deles, porque para mim eles também erram, entende? Mas no sentido de não deixar o antissemitismo crescer. Por quê? Porque se cresce o antissemitismo, é igual na Bíblia. A próxima perseguição, sabe qual é? Da igreja. Está linkado. Eles perseguiram primeiro os judeus, depois foi a igreja. E está crescendo, você viu, não sei se vocês viram agora em Amsterdã, né? É o que eles estão chamando de pogrom, que é um ato de violência contra um povo. Aconteceu num jogo de futebol lá, e aí o pessoal radical muçulmano, né, começaram a agredir os judeus. Então você vê que essa sensação de ir contra o judeu, igual na guerra lá contra o Hamas, em vez dos caras ver que os judeus estão se defendendo, eles estão culpando os judeus de fazer guerra. Eles não iniciaram a guerra. Eles estão se defendendo. Os caras estão com um monte de gente deles lá presa. É um povo guerreiro, gente. É um povo de guerra, não adianta. Ninguém falou isso da Ucrânia. Não, a Ucrânia tem o direito de se defender. A Rússia entrou lá, todo mundo falou, a Ucrânia pode se defender. Aí entra em Israel, Israel não pode. Não, Israel não. Israel tem que avisar quando taca a bomba, para não matar civil. E eles avisam. Você já viu algum exército do mundo avisar, ó, eu vou tacar a bomba em tal lugar. Tira todo mundo. Aí sabe o que o Hamas faz? Põe os civis lá para ser bombardeado e falar, Israel matou civil. Eles sacrificam o povo deles. É um negócio louco, gente. É uma lógica doida. Por quê? Porque eles são incentivados a morrer pela fé deles. Isso está distante. Eu estou acompanhando, que o Twitter voltou. Você lembra que eu falei que eu acompanhava muita coisa pelo X agora, né? Eu pego jornalistas lá da boca, né? Eu tenho jornalistas do Afeganistão, jornalistas do Irã, jornalistas desses lugares direto, e eu acompanho eles direto ali, né?
Então, isso é bom. E, bom, eu acompanho o Twitter do próprio Netanyahu. É tudo em inglês, mas tem coisa para você ter uma ideia que nem em inglês, é em árabe. Eu aperto o tradutor e ele traduz para mim ali. Na hora. Traduzir ali na hora ele me traduz. Eu pego, eu sigo gente que só fala em hebraico, só fala em árabe. Em inglês eu leio, né? Um pouco. Então, às vezes, eu não preciso ficar traduzindo toda hora. Mas o resto, eu faço questão, às vezes, em grego. Tem coisas que estão lá em grego, da Grécia mesmo, informações da Grécia. Eu sigo todas essas coisas direto lá no ponto. Eu quero saber lá na fonte o que eles estão falando. E aí você traduz lá, põe traduzir, já vem o textinho lá. Porque é muita informação, e outra, é muita informação filtrada pela nossa mídia, pelas coisas, sabe? Os que não chega para a gente o que está acontecendo. Não chega. Exatamente. Então, não, eu quero. Aí eu entro em algumas contas que são de direitos humanitários internacionais, que tem base nos Estados Unidos, que lutam, né? Pessoas que lutam por algumas questões de países. Então, isso me dá o quê? Me dá uma visão do que está acontecendo no mundo. Por exemplo, vocês sabem que está acontecendo quase uma guerra civil em Moçambique? Quase não, eu já ouvi falar que já está em estado de guerra. Por causa de política, de 40 anos, de Moçambique com um partido comunista dominando, o povo não suportou mais, elegeu uma outra pessoa, o governo antigo não aceitou, iniciaram uma revolução, uma revolta para conter a revolta do povo, o povo está lá morrendo. Moçambique. Uma guerra civil, gente, por liberdades. Então, isso está explodindo, entende? Em vários lugares. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo, porque a gente acha que nunca chega no Brasil, né? A gente espera que não, mas a gente tem que estar sabendo. Pelo menos para a gente orar, porque são irmãos nossos. Eu tenho amigos, né, conhecidos moçambicanos, que moram em Moçambique, são pastores em Moçambique. Então, são irmãos nossos, a igreja é nossa. Então, eu acho que isso é importante sempre, né? A gente ter essa condição aí. Só voltando aqui mais um pouquinho, o que a gente falou. Essa mulher estava sentada, eu não vou falar aqui porque já falamos, mas está sobre muitas águas. Lembra que significa o quê? Muitas águas? Povos, multidões, línguas, nações. Exatamente. Nós vamos ver lá para frente. Os governantes da terra, então, se embebedam ali, né? Com a prostituição, se embriagam. Os habitantes da terra também se embriagam com toda essa prostituição, né? Normalmente, os comentaristas veem essa cena também como uma subversão política e econômica, pois Roma seduziu as nações com promessas de luxo e poder, né? Isso é exposto de forma muito evidente em outros capítulos, outros versículos que a gente vai ler. É uma sedução, gente. Então, esse império romano e bestial e prostituto, né, do mundo que está se formando, como que ele vai tentar cooptar os presidentes do mundo? Fazendo o quê? Barganha, rachadinha. É óbvio que a troca é o quê? Luxo, poder, sempre há esse ato, né, de politicagem, de ganâncias. Então, como que você vai também cooptar o coração de reis da terra, de governantes que têm os seus, né, as suas questões pessoais, né, de ganância pessoais, para um governo se montar? Com negociações, com um poder econômico muito forte, militar, do anticristo, com um poder religioso enganando muito forte. Então você tem várias situações que vão montar essa cena final aí, tá? Vamos lá de novo, versículo 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças, 7 chifres. Aqui, essa linguagem, né? João foi levado no espírito, né? Em outras linguagens, ele está no espírito. Lembra que aquela linguagem espiritual de controle, Deus toma João num tipo de arrebatamento em espírito e coloca ele nesses lugares para observar o acontecimento futuro dali. É um estado, né, de êxtase, de visão, né, de um profeta mesmo, né? Isso é muito interessante. E aqui, olha, antes daqui, João ele foi arrebatado
para vários lugares, a gente viu. Ele foi arrebatado para o trono, você lembra? Achou-se no trono de Deus. Ele foi arrebatado para um alto monte, não sei se você vai lembrar desse momento. E aqui ele está sendo arrebatado para o deserto. E lá no deserto ele está vendo essa mulher montada nessa besta. Tá? O deserto, na Bíblia, ele tem um significado, em alguns momentos, positivo, de algum lugar bom, e em alguns momentos de lugar ruim. Olha que interessante. Positivo, na Bíblia a gente vê em várias situações que o deserto foi um lugar de consolo para algumas pessoas e revelação. Em outros momentos, o deserto foi um lugar de provação e desolação. O próprio 40 anos dos judeus ali, foi uma reprovação de Deus, porque eles ficaram tanto tempo ali, né, pagando e sendo provados e tudo, no deserto. Aqui em Apocalipse também, você tem uma parte positiva do deserto. Vamos ver se vocês vão lembrar. Para onde a mulher foi protegida do dragão? No deserto. Então ali, o deserto, ele funcionou como um lugar de refúgio para a mulher que estava sendo perseguida. Aqui o deserto abriga a Babilônia, a grande Babilônia. Então você vê nuances do deserto em alguns momentos funcionando como um lugar positivo, em outros momentos um lugar negativo ali, né? Destinada a Babilônia, lógico, a tornar-se o quê? Uma morada de demônios. Então o deserto aqui é um lugar ruim nesse momento, que está abrigando uma mulher, né, totalmente influenciada pelo dragão ali, por esses demônios. Ao chegar ao deserto, João vê o quê? Então, uma mulher montada sobre uma besta vermelha, identificada como prostituta. Estar montada na besta, gente, sugere o quê? Controle. Algum tipo de nível de controle. Tá? Então indica o quê? Que a influência da Babilônia, olha que interessante, a influência do sistema dessa cidade sobre o anticristo. Porque aqui a besta escarlate, né? Ela provavelmente está falando da besta que a gente já estudou. Então existe o quê? Esse anticristo que domina tudo, mas ele também representa um sistema que também o domina. Olha que interessante, um sistema influenciado pelo próprio dragão. Então é um negócio doido ali, né? Essa maquinaria infernal aí, né? Então essa montaria sugere algum tipo de controle. Então, embora a besta seja o poder político do império, a mulher representa aqui ele coloca interessante, que a mulher está representando a religião blasfema e o sistema econômico que seduz as nações ao luxo e à corrupção. Então esse sistema religioso, econômico, misturado com tudo, ele também está dominando, de certa forma, ele tem o anticristo sob o seu controle. E ele representa também esse sistema todo. Tá? Né? Então a gente vê a besta e a mulher. A cor vermelha da besta aponta para quê? Luxo opulento do império, refletido nas vestes púrpura, né? E vermelho da mulher, das mercadorias luxuosas de Roma. Então todas essas cores. Pra você ter uma ideia, a púrpura, gente, era uma cor de alguns tecidos que só rico e realeza usava na época. Então essa mulher, ela está com roupas, né, luxuosas da época. Isso demanda mostrar, você vê como que está ligado ao sistema algo econômico, um poderio econômico, de riqueza, que embebeda também os reis que estão submetidos à sua sedução, a seu engano. É uma troca, uma barganha ali para você conseguir viver nesse sistema, né? E aí você tem sobre ela nomes de blasfêmia. A gente vai ver isso depois, né? A mulher descrita como uma corrupção moral, a gente está vendo isso. Ela é enfeitada, aqui o enfeite que ela tem, né? Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas, pérola. Esses enfeites aqui, todos descrevem uma prostituta de luxo da época. Era o jeito que a prostituta rica, de luxo, da realeza se vestia.
Tá? Então ela está representando justamente, até com, né, com essa temática ali, desse luxo que envolvia ela. Né? E ela segura um cálice de ouro, né? Esse cálice cheio de abominação, impureza, prostituição, representando o quê? Riqueza acumulada, mas riqueza cheio do quê? De imoralidade. Tá? Cheio de depravação, cheio de idolatria, de corrupção, né? Tudo isso. Abominação e impureza, o nome da mulher e o mistério, ali no versículo 5, ó. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, né? A mulher carrega então esse nome. Gente, nos tempos antigos também, as prostitutas de luxo usavam umas tiaras que revelavam os seus nomes. Então ela também está com uma identificação na testa, se identificando. O que eu sou? Babilônia, eu sou a grande, eu sou a mãe das prostitutas, das abominações da terra, né? O termo mistério indica algo revelado nos finais dos tempos, sugerindo que o reino do mal começará a se autodestruir antes da vinda de Cristo. Isso é interessante. Esse reino, ele vai começar, como a gente já viu, a gente vai ver mais para frente aqui, ele vai se autodestruir. Os seguidores da cidade, né? A cidade vai cair, vai levantar o anticristo contra a cidade, vai ter um problema aí da estrutura, eles vão se, sabe quando a casa começa a se dividir? Então já vai haver um julgamento, porque você lembra que eu falei que lá no 18 é Deus que julga, aqui no 17 é o próprio sistema que está se implodindo, ele está se desestruturando. Não sei se você lembra disso, a gente leu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não achei aqui, depois eu... A gente vai passar depois por ela aqui, para a gente relembrar isso que eu estou falando. E aqui, para a gente encerrar aqui, você tem ela como a mãe das prostituições, né? Essa mulher, essa cidade. E mãe aqui, gente, obviamente no sentido metafórico, né? Na Bíblia você tem muito assim, filho de... Ela denota uma característica dominante, né, de uma pessoa ali, filho da justiça. Você já viu? A pessoa é filho da justiça, né, filho da luz, filho... Né? E mãe indica que as características, ela é reproduzida nos outros. As características dela, ela gera, ela reproduz nos outros, nos seus filhos. Lembra que fala lá, numa das cartas que a gente leu, que Deus ia julgar os filhos de Jezabel? Não era filho biológico, sanguíneo, eram filhos, eram aqueles que reproduziam os ensinos dela. Era uma filiação, né, de comportamento e de fé, de ideologia. Então você se torna filho daquilo, você é gerado pela questão aqui. Tá? Então ela é a mãe das prostitutas, quer dizer, você vai ter outros sistemas que ela está reproduzindo o jeito dela influenciar e ser ali, sua imoralidade, a sua idolatria. Né? Ela seduz então as nações. É um espelho, exato. É uma reprodução. E, para terminar no versículo 6, ela está se embriagando do sangue dos santos. Né? Em Apocalipse 17, 4, a prostituta está embriagada com o sangue dos santos. Uma imagem recorrente no Antigo Testamento. A associação com o vinho tinto, né, que assemelha ao sangue, intensifica a imagem de perseguição em que Deus permite a besta atacar os santos e vencê-los. Nós vamos entender de novo, para encerrar aqui, gente, nos finais dos tempos, vai haver martírio, haverá irmãos nossos morrendo pelo Evangelho. Isso é uma coisa clara em vários versículos que a gente leu. E aqui, mais uma vez, essa mulher, antes de ser julgada, ela mata o santo e se embriaga com o sangue da igreja. Tá? Ela está ali achando que ela está vencendo.
Ela está matando, ela está martirizando pessoas que estão sendo testemunhas de Jesus. Olha lá o que diz aí no versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E eu vou encerrar com uma observação. Presta atenção, para você ficar bem esperto aí. Em nenhum momento os santos são ordenados fugir, se esconder e parar de testemunhar. E nem revidar. Por que eu estou falando? Porque a gente tem aquelas teorias. Eu acho que um dia foi a Cris que comentou comigo. Nós temos umas teorias do finais dos tempos hoje, né? Que o povo fala, vamos guardar comida para a gente abastecer, para a gente entrar num container, entrar num bunker e tal. A Bíblia não fala para a gente fazer nada disso. Fala para a gente fazer uma coisa. Pregue o Evangelho. E morra por ele. Não tem para onde fugir. Essa é a verdade de Apocalipse. Não é para se esconder. Enquanto a Babilônia está matando os santos, o que Deus espera é que a igreja continue testemunhando de Jesus. Fuja, não precisa morrer, né? Querer morrer, não é isso. Ninguém quer morrer, ninguém é incentivado a morrer. O que Jesus fala é o seguinte, não pare de testemunhar, e pode ser que você, por causa disso, venha a morrer. Fuja se precisar. Paulo fugiu para não ser morto em Tessalônica, ele fugiu de outra cidade. Paulo não foi lá, me mata, não é assim. Na hora que ele pôde fugir, ele fugiu. Só que ele estava disposto. Tanto é que Paulo na história foi o quê? Decapitado. Ele foi um mártir, né? Pelo caso do Evangelho. Tá? Então, essa é uma situação, gente, que a gente precisa entender, porque senão a gente fica agindo como não crente, pelo amor de Deus. Nós não temos para onde fugir, não interessa o que vai acontecer, se o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar. A ira de Deus não cai sobre nós, Ele protege a gente. Mas o dragão vai perseguir a gente. E o dragão, ele persegue através do sistema político-econômico, das leis, daquilo que já acontece com muitos irmãos nossos em alguns lugares. O que a gente espera é que não chegue no Brasil, né? O Brasil, graças a Deus, nessa geopolítica, a gente é privilegiado. Vocês entendem o que eu estou falando? Nós somos privilegiados. Nós não temos ninguém aqui morto pelo Evangelho, ninguém preso por causa do Evangelho. Nós não temos aqui terremoto, a gente não tem furacão, a gente não tem tsunami. Gente, no Brasil, nesse sentido geopolítico, nós não temos guerra. Esses dias eu vi, né, eu já estou encerrando aqui, eu vi alguém perguntando, acho que o Brasil tem o 15º maior exército do mundo. Ele perguntava, mas para que um país que nunca entrou em guerra, né, não entra em guerra nenhuma, né, quando entrou lá na Segunda Guerra ainda foi para meio assim, né, só para se dizer ali, que precisava ir, mas não teve uma atuação exemplar, porque o Brasil não é de guerra, gente. Teve a guerra não sei quanto tempo atrás lá, mas assim, não é um país que está, né, vamos entrar em guerra, igual os Estados Unidos, toda hora está em guerra. Toda hora manda gente, morre filho de americano, os caras vão lá, toda hora estão em guerra. Então, vai apoiar a guerra tal, vai apoiar a guerra tal. E o Brasil, né, 15º em guerra e nunca mais foi em guerra. Aí perguntam, mas para que esse exército tão grande, né? Eu não sei qual foi a resposta. Mas até isso, graças a Deus, não tem nem guerra. Graças a Deus, porque quem gosta de guerra, né? Ninguém, né? É um estrago absurdo. Então, o Brasil, nesse sentido, ele é privilegiado. Nossa igreja brasileira, nós somos privilegiados. Nesse sentido, de podermos pregar o Evangelho, falar de Jesus, viver a nossa vida social, tranquilo, né? Ir para a academia, né? E falar de Jesus lá ainda na academia. Falar para os outros de Deus, na rua. Gente, nós somos livres, nós somos livres. Pode não gostar, tem gente que não gosta, é outra coisa, mas não existe um sistema que oprime, que persegue, não existe isso. Então, nós precisamos aproveitar a nossa oportunidade de um país livre, viver o Evangelho livremente, apoiar os irmãos que estão em dificuldade, como a gente está fazendo, né? E vamos continuar orando por eles também. Amém? Inclusive, eu quero que vocês orem por mim, que amanhã a gente começa, né, uma maratona de preleções lá para o pessoal do Paquistão. Estou com bastante receio. Vou fazer quase 2h30 de pregação.
dividido em 2 vezes, e em inglês, gente. E meu inglês é fajuto. Meu inglês é fajuto, né? Eu estou escrevendo, tentando, e eu estou bastante apreensivo, né? Por causa do inglês, é muito tempo, trava a boca. Se você não está acostumado, é um negócio doido, né? E a Sohana vai traduzir para o Urdu, que é a língua nativa deles lá. Então, orem por mim. E a pastora Cristina vai pregar. E ela traduzir em Urdu. Aí da minha mãe vai ser de madrugada. Eu amanhã às 10 da manhã. Né? 10 da manhã até 12:30. Então, mas orem, porque está sendo muito bom. Ele mandou foto para mim, está todo feliz do hotel. Ela está, sabe, viajando, mandou eles entrando no ônibus, agradecendo. Porque, gente, está acontecendo isso por causa da nossa oferta. Se eu não me engano, não tudo, mas 2/3 do gasto nós assumimos. A maior parte. Então ela está toda feliz. Ela manda para mim como se fosse um acampamento nosso. Olha o acampamento nosso, né? Vocês estão participando e não sei o que. Ela está toda feliz, porque isso é uma conquista. Eles irem para o hotel que eles estão, uma coisa inimaginável ali, conseguir. De todos os hotéis que você tem em Paquistão, eles foram para um único que aluga para cristão. Você tem uma ideia. Os outros não alugam. Tiveram que viajar, porque na cidade, o hotel lá onde eles moram, não alugam para cristãos. Então, ela mandou, inclusive agora, e ela fez uma setinha, eu falei para a Simone, ela mandou a foto, tinha 2 caras no ônibus, não sei por que eles viajaram com eles, eu acho que era ônibus de linha, não sei, para onde eles estavam indo para a cidade, e ela apontou assim, ó, esses 2 são muçulmanos. E eles estão ouvindo a gente cantar músicas cristãs. Olha a coragem, né? Eles estavam em maioria, só 2 num ônibus cheio de crente. Agora é a nossa hora, né? E eles começaram a cantar ali, todo feliz, né? Então, gente, olha a sensação, né? Que bom da gente participar e ver isso acontecendo. E a nossa igreja está envolvida hoje nisso, graças a Deus.